ontem, hoje e eternamente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui diz a palavra do Senhor: todo homem que ora ou profetiza, ou adora a Deus, ou cultua a Deus com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E quem é a cabeça do homem, diz o texto que lemos, é Cristo. Desonra a Cristo. E quem é a cabeça de Cristo? O texto aqui diz que é Deus. Desonra a Deus. Como pode a pessoa reunir para adorar a Deus e desonrá-lo? Mas diz aqui a palavra: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. É como se fosse rapada a sua cabeça. O sinal de poder, sinal de autoridade que foi lhe dado. É como se não houvesse nenhuma autoridade, nenhum poder, porque o sinal de autoridade foi tirado. E muitas pessoas vêm para enganar as pessoas, ou porque não conhecem, não sei. Diz assim: mas o cabelo foi dado no lugar de véu, está escrito aqui. Aqui está escrito que o cabelo foi dado no lugar de véu, quando a irmã, nos seus afazeres ou um momento da sua vida, não pode ali colocar o véu. Mas quando vai à presença de Deus para cultuar, diz aqui a Bíblia, o tradutor mesmo anotou em letras garrafais, maneira de como se deve apresentar na igreja. E aqui diz assim: que ponha o véu, que ponha o véu. Se o cabelo é véu, como muitas pessoas pretendem que sejam, eu estaria de véu. E o homem não pode cobrir a cabeça. Então o cabelo não é véu. Aquilo que é dado no lugar não é a própria coisa. É dado no lugar por alguma utilização, por algum momento. Mas a Bíblia é muito clara, dizendo assim: portanto se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Tosquice. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Que ponha o véu. Mas os apetites humanos conceberam e o inimigo incentivou para que as mulheres andem com o seu cabelo igual ao dos homens, curtinho, bem tosqueado. Então agora não precisa usar véu. Paulo diz assim: a própria natureza ensina que é indecente a mulher ter o cabelo curto e que é indecente o homem ter cabelo comprido. E eu há poucos dias ouvi um debate quando um pregador dizia: não, o moço vem com um brinquinho na igreja, tem que deixar ele quieto, e vem com o cabelo comprido, tem que deixar ele quieto. E ele era o sábio, o pregador que estava ensinando naquele debate, e o seu cabelo batia no meio das costas. Indecente diante de Deus, na desobediência, desagradando a Deus e se passando por pregador da palavra de Deus. Amado e querido, a palavra de Deus se cumpre. Muitos irão pregar por qualquer outro interesse, mas haverá alguém tocando a trombeta de Deus e pregando no interesse de Deus a verdade das Escrituras, para que o povo de Deus não seja enganado, mas seja alerta, seja tocado pela palavra do Senhor e ouça a voz de Deus e entre no concerto com o Senhor na obediência, para ser arrebatado, para encontrar com o Senhor nos ares e estar eternamente com o Senhor. Note que diz a palavra do Senhor que lemos: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem ou do varão. E ele diz assim aqui: portanto, se a mulher, ou melhor, versículo de número 10, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Talvez você que nos assiste já tenha sido orientado por alguém, dizendo: sabe o que é? Lá na cidade de Coríntios, uma cidade portuária, havia muitas prostitutas, elas raspavam a cabeça, e então quando elas se convertiam, Paulo falou para elas colocarem o véu até o cabelo crescer. Dá uma folhadinha na sua Bíblia, vê se nela existe essa historieta de prostituta calva ou careca. Você já encontrou na Bíblia? Isso é falácia de quem quer andar na desobediência.
porque o texto sagrado diz assim, que a mulher deve ter sobre a sua cabeça o véu, como sinal de autoridade ou de poderio, e diz aqui por causa dos anjos. Será que Paulo não conhecia anjo de Deus? Eu tenho certeza que sim. Mas pregadores há por aí que para desobedecer a palavra de Deus vai misturando as coisas. Aqui diz por causa de anjo. E as pessoas ensinam contra a palavra de Deus dizendo que é por causa de prostituta. Prostituta e anjo são bem diferentes. A igreja obedece por causa dos anjos. E quem não faz parte da igreja de Deus ou não quer receber o conhecimento de Deus andará no espírito do erro e da desobediência, dizendo que é por causa de prostituta. Mas aqui diz por causa dos anjos. Outros há por aí que dizem, não, véu, irmã, está escrito lá em Coríntios, quando se converter o véu se tirará. Cego, guia de cego, disse o Senhor Jesus, um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco ou no buraco. Porque lá está falando de um véu colocado sobre o coração, e diz até hoje, quando é lido Moisés, um véu é colocado sobre o coração humano. Mas quando se converter, se entregar ao Senhor, o véu da incredulidade se tirará do seu coração e receberá a revelação da palavra de Deus para palmilhar o caminho da santidade e da obediência, o caminho de guardar a palavra do Senhor e vivenciar este evangelho bendito e glorioso. Note, querido irmão, querida irmã no Senhor Jesus, por causa dos anjos, sinal de autoridade, obediência, manifestação da glória de Deus. É tão difícil assim pôr o véu? É tão difícil assim obedecer às Escrituras? Mas diz a palavra de Deus por Paulo, que no fim dos dias haveriam doutores amontoados segundo os seus próprios conceitos e desejos, e muitos serão enganados. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, livre desse engano religioso que tem por aí. E diz aqui a palavra do Senhor, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Paulo falou o mandamento de Deus, depois Paulo apelou para a consciência dos irmãos, e depois Paulo apelou para a própria natureza. O Senhor manda, examine a sua consciência, é decente? Se a Bíblia diz que é sinal de poder, se a Bíblia diz que é sinal da manifestação da glória de Deus, não é isso que a igreja tem que querer? Se é isso, é decente a mulher orar a Deus descoberta? Perguntou Paulo. E além dessa reflexão, ele ainda vai fazendo mais uma reflexão, dizendo, não vos ensina a própria natureza? A própria natureza adotou a mulher de cabelos longos e o homem de cabelo curto. Por isso diz aqui, é só olhar ao redor, e ele diz assim, é desonra para o homem ter o cabelo crescido? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter o cabelo crescido? A própria natureza ensina, que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. E pessoa que quer viver em desonra, vai agradar a Deus? Eu entendo que é impossível, mas diz aqui, mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque ele foi dado em lugar de véu, ou no original mantilha que cai sobre os ombros ou as costas. Alguém diz assim, mas lá Paulo diz assim, que foi dado no lugar de véu. E eu pergunto ao irmão, à irmã, Paulo por acaso tinha algum problema? Ele iria gastar toda quase a epístola falando que precisa para no final falar que não precisa? Será que ele tinha alguma dificuldade? Eu não creio. Pelo contrário, ele chama aqui nesta carta a sua autoridade no versículo que lemos. Lá no capítulo 14, 37 e 38, ele diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, e inclui a ordem para usar o véu. Está aqui, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso era uma tradição, você pode falar, mas Paulo diz que é mandamento. Era um costume, você pode falar isso, ou ouvir isso, mas a Bíblia continua dizendo que é mandamento. Reconheça, se cuida ser profeta ou espiritual, reconheça, diz Paulo, que as coisas que vos escrevo
não é capricho meu, é mandamento. As coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E ele diz assim: se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Se alguém não quiser obedecer, que não obedeça. Nós seguiremos em frente obedecendo e anunciando a palavra de Deus até que Ele venha ou que Ele permita estarmos aqui falando. Se alguém quiser ignorar, o problema é de cada um. Deus respeita o livre-arbítrio. Mas se alguém cuida ser profeta, não ignore a palavra de Deus. Se alguém cuida ser espiritual, não ignore a palavra de Deus. E ele diz aqui no último versículo: mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser ser brigão, se alguém quiser levantar contra o ensino, se alguém quiser contender com a palavra de Deus, ele diz assim: nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, nem as igrejas de Deus no primeiro, no segundo ou no terceiro século, nem as igrejas de Deus no século 21 têm costume de contender com a palavra. Quantas pessoas nesses dias estão dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus? Então isso é palavra de Deus, aquilo é uma história. Reconheça que é mandamento do Senhor. Não é que aqui não é a palavra de Deus, é um parênteses de uma... Não, é a palavra de Deus, é mandamento do Senhor. E ele diz assim: nós não temos tal costume. Nós, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, eleita, lavada, comprada, aquela que Paulo diz aqui na carta aos Coríntios: quis vos apresentar como virgem pura a seu marido, a saber, é Cristo. A igreja do Senhor é a virgem pura que se atavia, que se prepara e que se cobre com o véu em sinal de pureza também, para ir ao encontro do seu noivo, a saber, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu amado irmão, querida irmã em Jesus Cristo, note a palavra do Senhor. Se alguém quer ser contencioso, quer contender, quer difamar, quer pregar contra, quer inventar histórias que não estão na palavra de Deus, quer falar assim como muitos dizem, é um versículo isolado. Como versículo isolado? Nós lemos no primeiro versículo, lemos quase um capítulo, lemos em 14 e poderíamos ler muito mais aqui, porque lá em Gênesis o Senhor já indica o véu, e porque a igreja é a noiva e noiva tem véu, e assim por diante. A noiva do Senhor tem véu, a igreja do Senhor não contende, ela obedece. E eu espero sinceramente no meu coração que o Senhor abençoe a sua vida. Você que ainda não compreendeu esta maravilha, esta bênção gloriosa, que a varoa deve cobrir-se com o véu e agradar o Senhor, que ela representa a igreja do Senhor Jesus. Você que ainda não entendeu, o Senhor possa lhe abençoar, lhe dar compreensão, lhe revelar esta grande e gloriosa palavra do Senhor, este mandamento de Deus para a sua igreja. E que você seja abençoado por nosso Senhor. E você que compreendeu, tome a decisão e passe a obedecer a palavra do Senhor Jesus, nessa questão em particular, nesta tarde, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu desejo orar com você e orar em seu favor. Eleve o seu pensamento até o trono da graça e clame o Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai celestial, te pedimos, ó Senhor, a tua bênção e a tua unção, Senhor, sobre todos os lares, aonde, Senhor, a tua palavra tem soado nesta tarde, sobre todos os corações de nossos amigos, de nossos irmãos, que têm ouvido, Senhor, a leitura e a explanação da tua palavra. Pai querido, que o teu Espírito bendito seja derramado, Senhor, sobre cada um, para receber a revelação, a compreensão, a chamada, Senhor, para a obediência, para a preparação, Senhor, da igreja para este dia glorioso que se aproxima. Ó Deus vivo, derrama a tua unção, Senhor. Eu lhe suplico por tua compaixão, Senhor, pelas promessas da tua palavra, em teu nome bendito. Deus querido, nós apresentamos a ti também
aqueles que estão enfermos, com problemas na sua vida, aqueles, ó Senhor, que estão duvidosos quanto à fé, aqueles, ó Senhor, que estão enfrentando lutas, embaraços, e que nesse instante esperam, Senhor, pela libertação. Senhor, segundo a Tua palavra, também oramos, expulsamos, repreendemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó obra maligna, em nome de Jesus, ó enfermidade, mal, saia desta vida e deste lar agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós te glorificamos e te agradecemos pela bênção, pela cura nesta tarde, pela libertação, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Nós te louvamos agradecidos, em Teu grande e eterno nome. Amém.